Olá, estamos de volta aqui hoje, tendo o privilégio de receber a doutora Georgia Carioca aqui no nosso Pode Falar em Direito e que vai hoje nos brindar com aspectos sobre sua trajetória profissional, sobre sua trajetória de vida, que tem muito a contribuir para as pessoas que labutam na área jurídica, especialmente com o público feminino. Ela que tem essa representatividade extremamente atuante e que deve servir de referência para muita gente, inclusive para nós marmanjos. Doutora Georgia, como foi a sua vida? Porque assim, a gente observa uma advogada hoje como você, não é assim, plenamente como um exemplo profissional, e a gente se pergunta, sempre foi assim? Como foi para chegar até aí? Como foi o começo da sua vida? Bom, boa tarde, né? Agradeço muito a atenção, o carinho, a recepção, Feliciano. Eu não sei bem dizer qual é a resposta à sua pergunta, né? Como foi a sua vida? Mas, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito determinada. Sempre acreditei que eu poderia conquistar aquilo que eu realmente quisesse conquistar, que estava dentro da minha esfera de realização, desde que eu pagasse preço por isso. E assim eu acredito que todas as pessoas. Né? Essa perspectiva, Georgia, que você tem da vida que você teve, ela foi intuitiva em ti? Aconteceram eventos que te transformaram? Como foi isso? Feliciano, assim, eu venho de uma vida que eu tive uma perda muito grande na minha infância, né? Que a minha mãe, eu perdi minha mãe muito cedo. E, obviamente, que isso deve ter dado um grande impulso na minha vida, né? Mas, assim, apesar de eu ter perdido minha mãe com 15 anos, eu sinto como se desde o início da minha vida eu já cresci com essa sensação de que eu precisava cuidar de mim e das pessoas. Isso é interessante. Assim, a questão, assim, a sua vida teve essa perda, você teve uma carreira no seu colégio e sempre teve a mentalidade de se tornar advogada? A advocacia sempre assim, era como uma opção de uma profissão. Né? Quando eu estava no colégio, eu estudava no Colégio 7 de Setembro, estudava a vida inteira no Colégio 7 de Setembro. E quando fui fazer o vestibular, dentro de algumas opções, eu optei por administração, né? E optei, na época, por medicina, né? Por quê? Porque na época eu tirava muito boas notas e aí sempre vem aquela de certa forma, estímulo das pessoas. Mas hoje eu tenho absoluta certeza, e há muito tempo atrás, que medicina não tem nada a ver comigo. Né? Inclusive, eu não sou capaz de detalhar um tratamento que alguém tenha me falado, eu tenho escutado, porque eu não tenho a menor afinidade com a medicina. Né? Mas, muito cedo, eu comecei a vida profissional. Sei. Porque houve eu casei muito cedo, né? Fui mãe muito cedo. De certa forma, isso atrapalhou, eu diria não atrapalhou, mas atrapalhou a vida profissional um pouco. Postergou um pouco a vida profissional, mas muito pouco. Porque logo quando a minha filha nasceu, né, com 4 meses da minha primeira, eu sou mãe de duas moças hoje, já são 2 moças lindas, maravilhosas, e eu digo isso porque elas são seres humanos maravilhosos. Como é o nome delas? Chama-se Maude, M-A-U-D, é um nome de origem francesa, porque ela é a terceira Maude da família. Né? A primeira tinha uma relação de parentalidade, né, com uma pessoa que era de nacionalidade francesa. E aí esse nome foi sendo diferente, né? E a outra? A outra foi uma tia e em seguida minha mãe. Né? E aí a minha mãe, por esta razão, eu coloquei o nome da minha filha, Maude. Certo. Por toda a memória e principalmente, mas também porque eu sempre achei um nome muito forte, muito bonito, sabe? É uma coisa que me orgulhava dizer, como era o nome da sua mãe? Eu, Maude. Então,
tem esse conteúdo também da afinidade. Não, e agora você também tem que dizer da caçulinha a relevância. Letícia. Ai, que Letícia! Letícia. Que nome lindo! Eu tô imaginando, Que nome por quê? perfeito! Eu te imitei. Imaginei. A minha primogênita também. Letícia é alegria, né? E por que Letícia? Porque o nome bonito? O meu também foi pelo nome bonito. Eu obviamente pelo significado, né? Nós Sim. todos sabemos. E eu acredito que a vida realmente é alegria, né? Felicidade, é leveza. É a energia Isso que a gente veio. coloca em tudo, né, Jorge? Uhum. A energia que a gente coloca em tudo, inclusive em nomes, inclusive em pensamentos, inclusive em sentimentos, né? Tudo tem a ver com a vibração e com a aura que a gente constrói conosco. E assim, o fato de você estar aqui hoje, né, assim, fazendo essas demonstrações de carinho, né, para a prole, já é algo que, a meu ver, torna assim a nossa conversa com elevação espiritual acima. Porque até quando a gente perde alguém, eu acredito muito nisso, a gente não perde. Não. Eu tenho certeza de que as pessoas que a gente ama sempre estão do nosso lado, em outra esfera mais esplendorosa, não é? Mais verdadeira do que essa. E eu tenho certeza que a sua mãezinha lhe acompanhou nesse caminhar, né? Nessa jornada, até hoje onde você está, segundo você, com duas moças, né? Que se puxaram, a mãe deve ter puxado, devem ser duas moças muito bonitas. Muito obrigada. Pois não, diga. Desculpa, eu me lembro que a minha mãe, você me fez uma pergunta agora há pouco, né? Como é que, será que sempre esteve com você essa capacidade de acreditar? E minha mãe era costureira. E a gente vinha de uma família classe média baixa. E eu me lembro algumas vezes, ela na máquina de costura, e quando eu falava os meus sonhos, eu me lembro que ela levantava assim a vista, o óculos dela caía aqui, e ela fazia, o óculos subia. Ela dizia assim, minha filha, eu tenho tanto medo de você dizer essas coisas. Porque você sonha tanto. Então, por isso que eu digo, já estava em mim, né? Essa capacidade, essa certeza de que... E que chamava a atenção dela, né? E a bichinha tinha o medo de tu se decepcionar, né? Tinha esse zelo que os pais e as mães sempre têm com os filhos, de quererem que eles não sofram com nada, quando, na verdade, as situações difíceis, né, nos fortalecem, nos moldam. Mas você se formou em administração? Exato. Na época, e depois eu iniciei a trabalhar no banco, né? Fui bancária há 16 anos da minha vida. Comecei muito jovem, a minha filha mais velha tinha 4 meses de nascida, era como se eu tivesse de licença maternidade, quando eu iniciei a trabalhar, na época, no banco Unibanco, né? E nesse momento que eu entrei num cargo muito... base, né? Eu me lembro, Feliciano, que eu entrei como telefonista no Unibanco, né? Porque eu queria muito entrar, era um cargo já contratado. E eu queria muito entrar no banco, e a única vaga que tinha era quantos anos? 24 anos. Certo. Eu fui mãe com 20, com 24... Aliás, perdoe. 20, eu fui mãe com 20 anos, 4... Antes de 21 anos, eu comecei a trabalhar no Unibanco. E dá uma paz conseguir um emprego numa instituição sólida, dá aquela segurança de que vai poder, né, e começando a vida, né? Eu e meu marido começando a vida. Você sabe que uma família... ou seja, atropelamos as etapas, né? E tanto ele como eu tivemos que trabalhar bastante para construir o que nós temos hoje. Sim. E foi um desejo, naquela época, trabalhar em banco, existia todo um glamour. E esse glamour me chamava. Eu estava muito feliz por estar trabalhando, por iniciar um processo, né, no banco. E eu comecei a trabalhar com 4 meses, minha filha com 4 meses, e fiz uma carreira no Unibanco muito bonita. Foi uma carreira que... 16 anos, né? 16 anos no Unibanco. Aliás... 6 anos no Unibanco. Sim. E quando eu cheguei a gerente de contas no Unibanco com 6 anos, então para você ver que foi pouco tempo, Legal. né? 6 anos. Com pouco tempo eu já assumi uma carteira de assistente gerente, depois gerente. Eu recebi o convite
um belo dia eu recebi um headhunter de um outro banco, que na época era o HSBC. Era um banco, o HSBC tinha acabado de adquirir o Bamerindos. Sim. E ele estava trabalhando a seleção de novos colaboradores. Certo. E aí ele foi visitar alguns bancos concorrentes, foi até a agência que eu trabalhava e me fez, né? Obviamente, ele pegou algumas indicações e me fez esse convite, né? Só que eu estava muito satisfeita trabalhando lá. Para você ter uma ideia, hoje a minha melhor amiga era minha chefe naquela época, né? Então, assim, eu tinha um ambiente de muito conforto, de muito reconhecimento, mas eu resisti muito, mas acabei pedindo para sair e fui realmente, me agreguei à nova equipe na época do HSBC, né? Que mostra muita coragem, viu? Assim, movida a desafio, né? Não quis se acomodar. E aí do HSBC foram os 10 anos que se completaram? Aí completaram-se os 16, porque foram Sim. 6, né? Aí os 10 anos para completar os 16. E tem um detalhe que eu acho muito interessante. Eu acredito que pouca gente já viveu essa experiência. Era no final de ano e eu fiz todo o processo seletivo, avisei ao meu banco, avisei não formalmente, mas avisei para se deixar, né? Ao Unibanco. Fiz tudo, mandei documentação e aí tirei férias no final do ano. Eu me lembro que eu fui para Porto de Galinhas. E no dia 31 de dezembro, em Porto de Galinhas, eu descobri que estava grávida. Letícia. A Letícia. E aí voltei no primeiro dia útil, que estava programado para pedir as contas no banco, Sim. Unibanco, para ir para o HSBC. Eu liguei para o HSBC, para a pessoa responsável pela minha contratação, e disse que tinha duas ótimas notícias. A primeira, que eu estava grávida, que eu estava muito feliz pela minha a felicidade que eu tenho de ser mãe, né? Que é uma das... Com certeza é a maior felicidade que eu tenho na vida. E a segunda, porque eu descobri antes de fazer essa transição. Sim. E aí eu pedi desculpas, porque não era uma coisa programada, se de alguma forma tinha... né, sobrecarregado o tempo dele, mas graças a Deus aquilo não tinha tido desfecho que lá na frente, né, poderia não ser confortável. Sim. Mas deu tudo certo, né? Aí veio a Letícia Não. Aí ele insistiu que eu precisava da mesma forma. Eu digo, olha, você não está entendendo, eu vou repetir, eu estou grávida. Eu sei que eu vou ter que formar a minha carteira, levar a minha carteira para o outro banco. Eu vou visitar, sair para fazer visitas. Eu vou ter que... A primeira gravidez foi tudo super tranquilo. Eu não senti nem dor na unha. Mas eu não sei se a segunda será assim. Como é que eu vou fazer isso com a minha carreira? Eu vou me expor de trocar de bandeira. Mas se eu tiver uma gravidez que não seja tão confortável como a primeira... e eu não tenho ainda, vocês não conhecem o meu poder de trabalho. Ele disse, não, eu vou falar com o meu diretor. Depois do diretor, eu não sou irresponsável, não vou fazer isso comigo. Passaram 2, 3 meses, foi quando o diretor veio e ele insistiu, disse, olha, se antes a gente queria que você viesse, agora a gente quer mais ainda. Que legal. Então, você peça as contas e venha, porque a gente faz questão. Então, eles me contrataram conscientes da minha gravidez e do meu processo. Porque acho que, a meu ver, né, assim, aparentemente eles adoraram o teu gesto de preocupação com a instituição, que eventualmente poderia prejudicar o teu desempenho no início, e o fato deles terem visto a tua preocupação com isso em relação a eles, né? A lealdade, eu acho que isso chamou a atenção, porque é tão difícil hoje em dia as pessoas serem transparentes, serem honestas, principalmente nessas relações, não é? Então, eu acho que isso certamente chamou a atenção. Muito bem, uma carreira bancária notável, né? No sentido assim, parece um jogador de futebol que é sondado por outros times. Acontecia muito isso no passado, Fernando. Acontecia isso muito no passado, Feliciano. Não, e o que tá me chamando a atenção, e é isso que agora que a gente quer saber. Porque hoje você é uma advogada. Como é que chegou a advocacia nesse meio tempo? Dessa carreira no segundo banco, logo... depois de alguns anos, eu assumi alguns outros cargos. Eu fui promovida a gerente geral, de agência G, de agência P, agência M, agência G. E aí eu passei a trabalhar mais na questão também, principalmente de gestão. Eu geria todas as demandas, tanto de crédito, débito, tudo. O resultado daquela...
Em determinado momento, eu comecei, dentro daquele meu aquele sentido, né, de querer mais conhecimento e tudo, eu comecei a fazer direito, né, dentro do banco. E foi uma conjunção de fatores. Eu acredito que o universo, ele nos conduz e a gente faz as leituras, né? Sim, sim. As leituras do contexto, dos propósitos de vida. Sim. E eu percebi que ali não estava mais me cabendo, dado em termos de propósito, do que eu esperava no sentido das minhas habilidades, né? Certo. Eu queria experimentar outras habilidades. E aí foi que, no decorrer da faculdade de Direito, eu fui consolidando essa estratégia de transição. Foi quando, em determinado momento, já no final do curso, eu chamei os meus gestores, né, que eram pessoas que ainda hoje são grandes amigos, que eu tenho muita admiração, tanto como pessoa como profissional, e os informei que tinha interesse em sair do banco, né, porque meu coração já não estava mais ali. Eu queria realmente me jogar e ir para a advocacia, não estava formada ainda. E aí eles disseram, mas Geórgia, não faça isso. Você aqui, você está numa agência G, você tem uma performance muito boa, eu não posso nem lhe demitir. Porque não tem sua avaliação é uma avaliação como se fosse nota A, eu não me lembro qual era o código. Eu disse, olha, mas vamos fazer assim, vamos pensar melhor nisso. Né? Eles, não, tentaram me dar uma outra função como escritório de negócios. Eu digo, não, eu não quero. Eu realmente, como se eu estivesse cansada daquela função específica. Eu digo, não é isso. Não é que eu esteja cansada. É que eu quero realmente ir para a advocacia, né? Então, eu prefiro fazer essa passagem e eu vou pagar para ver, né? E foi tranquilo trabalhar no banco, ser mãe e fazer direito? Foi sossegado esse período? Não foi. Não foi, Feliciano. Eu sempre tive muita energia, mas eu me lembro que era muito comum. Eu sempre tive uma coisa que eu não abria mão. Eu sempre coloquei minhas filhas para dormir. Né? E eu fazia faculdade à noite. E por isso as minhas filhas tinham que estudar à tarde. Para que elas não acordassem cedo, porque elas estariam cansadas, esperando que eu chegasse. Então, era uma estratégia de vida, né? E eu me lembro que quando eu chegava, eu ia corrigir. A minha filha mais nova não fazia dever, ela estava bebezinha ainda, né? Então, eu tomava um banho, corria para colocá-la para dormir. E depois que eu colocava para dormir, eu ia olhar, conversar com a minha mais velha um pouquinho, olhava os deveres para corrigir, ia deitar e conversar com ela. Então, esse ritual era sagrado. Fora as presenças no colégio, sempre, em todas as atividades, disso aí eu não abria mão. Eu negociava, eu fazia de todas as formas para ter a minha presença qualidade. E tu estudava, fazia os trabalhos da faculdade, que horas? Acho que eu tenho que perguntar para elas, porque elas sabem dizer bem direitinho. Porque imagina a rotina do banco, né? Mais a faculdade, não é? E toda essa questão de gerir duas crianças, né? Era sempre que eu tinha um momento, eu estava com um livro do lado, eu estava pondo para dormir, eu ia estudar. Mas a experiência que eu tenho, assim, a memória que as minhas filhas têm, dito por elas, é que sempre de uma presença, qualidade muito, muito, muito grande, né? Assim, porque elas sempre foram, sem dúvida nenhuma, e até hoje, eu tenho certeza que a minha vida inteira, não importa a idade que elas tenham, elas sempre serão prioridade na minha vida. Não, acho legal que depois que passa, né, a gente, assim, não sabe nem, assim, compreender como conseguiu certas coisas em certos períodos. E aí, na minha opinião, assim, eu reforço, eu acho que existe um grupo invisível que nos dá força, que nos guia, que faz as coisas darem certo e que a gente consegue chegar até aquele ponto. Aí, quando algumas pessoas se enganam, né? Acham, eu consegui. Não, você foi ajudado pela força maior que nos protege e a gente, num segundo, toma um susto e percebe que
que o resultado foi alcançado, né? Mas eu tive muito apoio do meu marido, da minha Sim. família. Graças a Deus eu tenho tanto a minha família, né, minha família de sangue, como a minha família do meu marido, afinidade. que por afinidade também é minha família. Que legal. Então, teve, enfim, eu tenho, Deus me tirou minha mãe, mas me deu muitas mães, né? Então, Sim. eu tenho um conjunto de pessoas, inclusive uma mãe de coração também, né, que veio morar comigo e que já morava com minha mãe. Então, de toda forma, é uma pessoa que é uma mãe para mim, é a pessoa Sim. que eu acompanho e de coração. Então, eu não posso te dizer, esse não é um mérito meu, Sim. certo? Isso é um mérito de um conjunto de escolhas, tanto de pessoas como de situações. Não, e envolve uma característica sua, que é uma característica de coragem, assim, que saiu do banco onde estava bem para um novo desafio. Já no novo banco, uma situação muito legal profissionalmente, teve a inquietude de querer algo mais, se qualificou no direito, não é? E depois, assim, teve a coragem, não é, de querer seguir a profissão liberal, de querer seguir a advocacia. E quando tu pediu para sair do HSBC, do banco que você estava, né? Você já tinha alguma coisa certa? Nada. Na verdade, eu não sabia se eu ia estudar para concurso ou se eu ia efetivamente ir para a advocacia. Como eu já tinha tido, desde o início, uma vida muito, como você pode mesmo ver, não, nunca tinha tempo, mas eu disse, não, eu queria fazer o meu tempo. Sei. Apesar de que eu não batia ponto, mas eu trabalhava mais do que todo mundo, porque eu não tinha hora nem para chegar, nem para sair, né? Então, eu tinha esse desejo de poder fazer algo diferente. Quando eu pedi para sair do banco, que isso demorou uns 6 meses, foi bem combinado, porque graças a Deus teve uma intervenção de estrutura no banco inteiro, né? Sei. Haviam pares que o time teve que ser enxuto. Então, quando aquilo aconteceu no final, em outubro, novembro, que veio a decisão lá de Londres, né? Eu cheguei para o meu gerente regional e digo, opa, agora está aí a oportunidade. Sim. Porque o banco vai ter que Cortar. enxugar muitas pessoas muito boas, tanto com avaliação como a minha, e é melhor que me cortem. Já que você estava querendo já eu estou sair. querendo, porque não vai ter onde colocar essas pessoas, né? Sim. Aí ele disse, George, você não peça isso, porque pode ser que agora dê certo. Eu digo, pois faça. Aí eles, você tem certeza? Eu digo, tenho. Eles, não, tá bom. Então agora você vai me prometer uma coisa, você vai continuar até o final do ano, como se nada tivesse acontecendo. Eu digo, comprometo, tá? Tá acordado. E assim foi feito, né? Tudo direitinho, foi tudo entregue direitinho, foi feita a passagem. E quando eu pedi para sair, Feliciano, na verdade eu não estava formada. Então você concorda que ainda tem um exame de ordem pela frente, né? É verdade, para começar a trabalhar. Para começar a trabalhar. Fora o meu salário, que era um ótimo salário. Então é como se você chegasse assim no penhasco, no escuro. Eu não teria coragem, não, mas continue. E você mergulhasse, né? Mas assim, eu tive um apoio muito grande do meu marido, né? Sim. Luciano, que eu gostaria de deixar aqui, que sempre fomos grandes parceiros amigos, né? Meu amor. Que foi uma pessoa que, nesta hora, disse, minha filha, faça que vai dar tudo certo. Né? Como aconteceu uma transição na vida dele no passado, quando ele, há muitos anos atrás, era profissional, era empregado, ele também fez essa transição para se tornar empresário. Na época eu estava no banco, então nós fizemos esse acordo e deu tudo certo. E agora você vai fazer o seu e vai dar certo. Que legal, essa parceria, isso daí dá coragem e motiva. Então, assim, boa parte está explicada. É muito bom quando a gente pode ter essa segurança. É verdade, sempre tive, né? A gente sempre foi muito parceiro, muito amigo. E ele sabia que também era uma profissão muito... que exigia muito, emocionalmente falando, e o tempo inteiro. Então, ele sabia que eu precisava seguir meu coração e... Seguir outro rumo que ia te realizar mais profissionalmente, ia te fazer mais feliz. E você fez a faculdade, né? Então, assim, você tinha, né, tentar colocar em prática. E como foi essa sua trajetória no começo, então, para se tornar uma profissional da área jurídica? Quando eu me formei,
primeiro eu passei da UAB antes, né? No curso, no último semestre, eu disse para mim mesma, eu não estava nem preocupada com a formatura, eu digo, eu só quero me formar se eu tiver passado na UAB. Então, no último semestre, eu me lembro que eu fiz 7 disciplinas, Ai, meu Deus. inclusive a monografia, Ai, meu Deus. e disse que eu tinha que passar no curso, na prova da UAB. Aham. Então ainda foi mandado de segurança, né? Foi. Para poder fazer, na época, assim, a prova... Não, podia. Podia, né? No último ano, você Sim. pode, né? Foi muito puxado. Muito puxado. Maria, Quando eu imagina. terminei o ano, eu parecia assim um maracujazinho. Acho que se mandasse eu pensar alguma coisa, eu estava exausta. Mas aí, quando terminou o ano, deu tudo certo. A carteirinha só sai em janeiro, né? Fevereiro. Sim. Eu fui de novo para o Papai do Céu, né? Que independente de qualquer coisa, eu racionalizo muito. Mas no final, eu peço para que Deus mantenha no meu coração aquilo que eu preciso seguir, Certo. né? Assim, eu sempre, toda a minha vida, eu penso dessa forma. E eu me lembro que eu disse assim, olha, Senhor, tu, independente de religião, porque eu não tenho, eu sou espiritualista, né? Eu não tenho religião. Eu disse, fecha todas as portas que não são para mim, porque eu não tenho mais tempo. Então, por favor, eu vou, se vier no meu, que vier no meu coração é porque e se vier e não for bom para mim, você, né, me dê uma luz. E eu me lembro que eu conheci muita gente, porque eu fui de gerente, inclusive como gerente geral, muitos clientes, grandes advogados, pessoas da minha família que são referências na advocacia, que eu tenho uma extrema admiração, mas eu também sempre pensei que a gente tem que seguir a carreira por si mesmo. Então, eu nunca gostei de misturar uma coisa com a outra. E eu me lembro que quando terminou, dentro desse pedido que eu fiz, né? Eu me lembrei de uma pessoa do escritório, do nosso escritório, que eu não conhecia pessoalmente, que era um advogado de clientes comuns do escritório, que é o Daniel Holanda. Né? Eu conversava com o Daniel Holanda por telefone, porque tínhamos clientes, eu no banco, e ele acompanhava esses clientes. Certo. E a gente falava pontualmente, não o conhecia. Quando eu pensei no Daniel Holanda, meu coração, vou tomar um café com ele. Eu liguei, Daniel, é a Geórgia, oi Geórgia, tudo bem? Ele disse, eu falei, olha, eu me formei, saí do banco e eu estava querendo tomar um cafezinho com você, porque eu queria saber a tua opinião. Tem algumas coisas, na verdade, Feliciana, eu vim sem a menor expectativa conversar com o Daniel. Na verdade, eu vim conversar com uma pessoa totalmente imparcial, que conhecia a advocacia profundamente. Sim. E que eu senti que ia acolher aquela minha angústia de dizer assim, até para ratificar ou não, Sim. que o meu modelo... Não, você teve a sensibilidade de se lembrar de alguém que é um cara especial e que você saberia que ia, assim, ter uma sensibilidade com qualquer coisa que você viesse abordar sobre a situação. Não sei, não foi porque eu não tinha esse Não conhecimento sabia do isso Daniel dele. que eu tenho hoje. Foi por acaso. Não, eu poderia ter feito isso com as pessoas da minha família, que eu tenho esse sentimento. Não me pergunte por quê. Foi a única pessoa que eu falei que eu não tinha essa sensação. Eu me lembro que, como se fosse hoje, eu estive no escritório, conversei com o Daniel, a gente se conheceu, porque na verdade, né, pessoalmente. E eu falei para ele, eu me lembro que eu disse assim, Daniel, eu acho que eu tinha quase, eu já estava eu tenho com 40 anos, estava fazendo 40 anos. Disse, Daniel, quando eu me formar, quando eu começar a ganhar dinheiro, eu já vou querer estar aposentada na advocacia, porque é difícil começar. E eu dizendo para ele, eu acho melhor eu sentar para estudar para concurso, né? Aí ele começou a rir, e disse assim, Geórgia, eu te conheço, né? Pelo seu trabalho. Vinha para cá. Aí surgiu o convite. Ele disse, vinha para cá, Que legal. Você não vai se arrepender, você não vai começar da advocacia do zero, você não percebe que você já tem uma história de sua carreira que vai aportar para a história, a nova fase da advocacia. E o escritório, né, tem uma militância, né, bancária muito grande, né, e você é uma pessoa muito experiente. Venha para cá.
agora você tem que falar com o doutor Feliciano. Né? Porque, na verdade, eu posso te indicar, mas o escritório é dele, né? O nosso regime é um regime de muita confiança, né? Nós não somos empregados, nós temos uma equipe muito estável, né? E aí ele vai ter que te validar. E eu disse, pois, não tenha medo, venha. Eu tô adorando tu falar, porque eu mesmo não tenho noção como funcionam as coisas como o papai trabalha, né? Isso é interessante. Ele falou isso, ele disse, venha conversar com ele. Mas então, posso continuar? Não, pode. E aí foi quando aí eu fiquei, porque você passa a vida toda, 16 anos, com salário, né? E você praticamente, era uma decisão de empreendedorismo, porque Sim. o escritório é um escritório de advogados associados, de Sim. verdade, né? Ele é um escritório que pede essa senioridade Sim. sua, inclusive do ponto de vista da autorresponsabilidade, né? De você se gerir, buscar clientes, trabalhar numa parceria, trabalhar num processo de muita colaboração, mas eu tive coragem, fui pensar, fiz do mesmo jeito que eu fiz na época que eu pedi para sair do banco quando eu estava grávida, escutar meu coração, né? Sim. Conversei com o doutor Feliciano, foi quando ele me recebeu primeiro. Doutor Feliciano Júnior, vulgo papai. Não, o Júnior, na época, ele disse, fale com o Feliciano, eu disse, vim conhecer o Feliciano. Tive, assim, a felicidade dele validar isso, porque você sabe que o Feliciano é muito criterioso, ele é muito resistente, assim, assim, ele tem que se sentir confortável numa situação, principalmente no contexto do escritório, né? E falei da minha experiência para ele conversou muito comigo e ele simplesmente confirmou o convite do Daniel Holanda. Que legal, né? Jorge. Foi assim, já foi logo no papo. Foi. Tudo bem, sabia não, que legal. Fui direto no Feliciano, foi. E aí eu encontrei uma equipe maravilhosa, né? Assim, um ambiente de trabalho super saudável, porque assim, eu costumo dizer, de pessoas extremamente respeitadoras. É um ambiente masculino, você sabe que a maioria dos escritórios dos advogados são homens, mas de um respeito e de uma colaboração que superou todas as minhas expectativas. Legal, Jorge. Isso é muito bom de ouvir. Eu, como filho, estou adorando te ouvir sobre isso. Mas viu? é verdade. Eu costumo dizer assim, que ali eu ancorei no nível de propósito, sabe? Sei. De acolhimento, que tinha tudo a ver com aquilo que eu estava buscando na vida, né? Assim, Sim. E não naquela concorrência desmedida. Eu sei, um ambiente assim tóxico. Não assim, queria de um ambiente desconfiança, de isso. uma competição ruim. Isso, não é? exatamente. Eu Que encontrei legal. esse ambiente, sabe, que meu coração realmente teve um conforto. Por isso que eu digo que o que me levou teve um conteúdo, eu sei. acredito, entendeu? Eu acredito que o que você chame de os caminhos se abriram porque eu tinha que estar ali naquela situação, naquele momento. Muito bem, doutora Georgia Carioca. Muito obrigado por essas suas palavras. Eu, como filho, fico muito orgulhoso com o que você está dizendo a respeito do ambiente que você encontra lá com o papai. E a gente encerra essa nossa primeira parte dessa nossa conversa. A gente agradece demais a presença de todos vocês. E já a gente volta com mais assuntos a respeito da carreira da doutora Georgia, não é? E com abordagem sobre como ela enfrenta hoje a carreira. Obrigado.